essa minha Bíblia é a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. E tudo isso no maravilhoso nome de... Pode dar uma salva de palmas ao único digno, aleluia, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando a palavra de Deus é ministrada, nós temos a opção de entrarmos nesse rio ou de simplesmente assistirmos. E a minha oração é que Deus hoje possa estar tocando o seu coração. Que a palavra viva não possa encontrar nenhum obstáculo, nem por parte do pregador, nem por parte de você, que Deus está preparando a unção, que Deus tem uma obra. E eu quero orar para que Deus poderosamente possa estar operando na sua vida, para que no final desse ano você seja abençoado, restaurado, e que nunca mais esse medo, essa angústia, esse desespero, essa autorrejeição e esse complexo possa ter direito na sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Pode ficar em pé, ajoelhar. E se você quiser, ora comigo em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar, Senhor Deus. Porque quando nós nos reunimos no teu nome, Pai, Senhor Deus, a tua palavra diz que existe uma dimensão da tua presença que não existe em nenhum outro lugar, Pai. Eu peço que venha estar operando, Senhor Deus. Tira todo empecilho. Pai, a começar em mim, perdoa, Pai. Todo orgulho, toda arrogância, toda vez que esquecemos que é só tua graça, só o teu perdão, só tua misericórdia que nos salva, Senhor. Queremos te glorificar. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós rejeitamos toda afronta do inferno contra a vida dos teus filhos. Todo demônio enviado, todo pensamento de morte, toda angústia da alma, Senhor. Todo dardo inflamado do maligno, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Nós expulsamos daqui, proclamamos que teus filhos têm a liberdade de receber a palavra, de receber a cura, de serem cheios do teu Santo Espírito. Porque a tua palavra diz, Pai, nós proclamamos, Senhor Deus, selados com teu sangue, Pai, por louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Pode se assentar. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, e nós estamos chegando no final do ano, existe uma coisa que nós gostamos, é de nos fortalecermos na fé. Eu li uma piada esses dias de um crente, em uma igreja que eles não podiam frequentar, academia, e um crente encontra outro crente na academia, e um olhando para o outro aqui, ele fala, irmão, o que você está fazendo aqui? E ele, brasileiro é muito criativo, né? Ele respondeu assim, estou fortalecendo a minha fé. Sabe, irmão, nós precisamos sermos fortalecidos na fé, para que nós possamos andar, sermos autoridade na palavra de Deus, e sabermos que Deus é o Deus que não só muda a nossa história, mas Ele é o Deus que nos transforma, para que nós possamos andar de vitória em vitória. Em Salmo 103, versículo 2, o salmista diz, louve ao Senhor minha alma e não se esqueça das coisas boas que Ele tem feito por você. Uma outra tradução, ela diz, exalte ao Senhor minha alma e nunca se esqueça das maravilhas que o Senhor tem feito por você. Existe uma característica cronológica, biológica, que quanto mais você envelhece, você se torna esquecido, dizem. Em nome de Jesus, não acontece com os servos da casa do Senhor, mas quanto mais o tempo passa, mais esquecido a gente se torna. Eu acho interessante quando eu olho na casa de Deus, eu vejo uma coisa similar. Muitos crentes, quanto mais tempo eles andam com Jesus, mais eles esquecem de tudo que Deus fez, de tudo que Deus curou, de tudo que Deus transformou, de tudo que Deus reconciliou, dos milagres, das maravilhas, da salvação e da cura que Deus tem feito nas suas vidas. Eu vejo uma amnésia demoníaca que tenta tomar conta de nós e faz nos esquecermos aquilo que Deus fez. Não mais glorificamos a Deus pela salvação. Não mais louvamos a Deus dentro das nossas casas. Não mais fazemos cultos com as nossas famílias. Não mais falamos do amor de Deus para aqueles que estão em nossa volta. Nos tornamos agentes de secretos com memória esquecida. Deus, Ele começa a ministrar nas nossas vidas. E quando olhamos para esse ano, nós temos a retrospectiva e a perspectiva do futuro. A análise daquilo que aconteceu esse ano, porque foi um ano de muita bênção.
Você chegou com vida ao final do ano, o que para você é uma coisa natural. Se você soubesse quanto que o teu coração trabalhou nesse ano, quando você discretamente fez a sua siesta, tomou o seu repousinho, foi dar uma descansada, o seu coração também queria descansar 5 minutos, você não deixou. Porque se seu coração descansa 1 minuto, você foi para a glória, meu irmão. Quando nós olhamos, esquecemos de glorificar a Deus, nos lembramos daquele dente que nos incomodou esse ano, mas esquecemos do estômago que funcionou, esquecemos de todos os nossos órgãos que maravilhosamente trabalharam, esquecemos que Deus nos abençoou, que tivemos alimento, tivemos uma casa a morar, tivemos aquecimento, aqui principalmente agora no inverno. Oh, misericórdia, irmão, como a gente precisa de calefação. Só aqui que eu aprendi como um cristão quente realmente faz uma diferença na vida desse mundo. E a Bíblia relata de que o salmista, ele fala, ora, louve ao Senhor e não esqueça, meu filho. Não esqueça. Não esqueça que foi o Senhor que tirou você das drogas, que foi o Senhor que libertou você do álcool, que foi Deus que te deu uma parceira, que foi o Senhor que te deu um filho, que foi Deus que te deu um trabalho, que foi Deus que mudou a tua história, que foi Deus que te curou do corona, foi Deus que mudou a sua história. E Deus trouxe você até aqui, transformando você num coroa abençoado, aleluia. Foi Deus, irmão. E muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus faz. No final do ano, um momento especial. Um momento de olhar para trás, refletir, agradecer. Mas também um momento de olhar para frente e ter esperança daquilo que está por vir. A nossa fé nos ensina que Deus está presente em todas as épocas e em todos os momentos das nossas vidas. Ele não só nos guia pelos altos e baixos, mas nos dá confiança de que seus planos para nós são bons, de que seus pensamentos para nós edificam, e de que aquilo que Ele tem reservado nas promessas para ti, Ele é um Deus soberano, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Eu não sei se você sabe, mas no reino de Deus não existe corrupção, no céu não existe nenhuma poluição, não existe inflação, não existe nada daquilo que nós conhecemos aqui. Deus, Ele cumpre as suas promessas. Ele é um Deus, aleluia, que não mente e não pode mentir. Como nós prometemos coisas às vezes, eu vejo casal recém-apaixonado, como é maravilhoso, que o namorado promete tudo para aquela abençoada tadinha que não sabe o que está fazendo. E ele promete os céus na terra, ele não tem 1 centavo nem para pagar o McDonald's para Ditacuja. E ele promete tanta coisa, ele quer, ele realmente tem isso em todo o coração, mas ele não tem esse poder aquisitivo, ele não tem o poder. Você serve um Deus que não só quer, mas ele faz, que não só ama, mas ele pode, que não só promete, mas ele executa, porque ele é o Deus da promessa, o Deus da verdade. O Deus que muda a sua história. Nós muitas vezes ficamos muito focados e na nossa enfermidade mental nós olhamos para as coisas que não dão certo. Nós lembramos de pessoas que fizeram errado, lembramos de coisas que fizeram errado. Meu pai, quando eu tinha 16 anos, meu pai construiu uma casa. Até lá nós tínhamos uma casa de madeira bem humilde. Meu pai, nós morávamos perto da cidade, os lotes valorizaram, meu pai vendeu uns lotes, com isso conseguiu construir uma casa, só que ele contratou pedreiros, eram 2 irmãos, que eles não sabiam nem como soletrar a palavra cimento, muito menos de construir uma casa. E eles na boa vontade construíram, mas muita coisa daquela casa era só, né, como diz o pessoal do Nordeste, é o ó do Borogodó. A coisa era triste. Eu cheguei, pai, mas veja quanta coisa está errada. Ele falou, filho, veja quanta coisa está certo. Você tem um telhado sobre a cabeça, nós temos uma casa, Deus nos abençoou com um lar. Não é maravilhoso isso? E eu aprendi muito com isso, de olhar para Deus e de agradecer a Deus pelas nossas vidas. Quando olhamos ao nosso redor, o que ouvimos hoje, de cristãos perseguidos, nós não fazemos ideia, nós somos crentes muito mimados, muito mal acostumados, nós aprendemos a reclamar muito, nós aprendemos a falar, e quando você é muito mimado, eu lembro de um conhecido meu, e ele teve 5 filhos, 2 filhas e 3 filhos, eles emigraram antes de nós, e a filha mais velha era uma filha muito consciente, ela gostava de ajudar. E como ela gostava muito de ajudar, os seus irmãos foram empurrando as tarefas para ela. Então um irmão foi outro irmão, no final ela acabou fazendo tudo para os irmãos. A mãe falou, você não faz, mas ela gostava tanto dos irmãos que foi fazendo. A filha mais nova, a princesa, né? Os caçulas, aleluia da vida, eu sou 8º também. E eles em geral estão mal acostumados. E o interessante é que ela fez com alegria, e quando ela casou com um cabra um pouco complicado.
Mas ela falou, pastor, eu sempre servi a 3 irmãos, agora só um marido. E tranquilo, eu faço isso com a esquerda. Ela teve 5 filhos e para outros isso é um estresse. Para ela foi uma coisa maravilhosa, porque ela já de pequena, ela trabalhava na escola dominical, ajudando. Ela falou, pastor, é tranquilo. Ela com alegria, cuidando dos filhos ali, enquanto outras mães de uma criança desesperado com o marido. E ela falou, aquilo que eu pensei que para mim era uma dificuldade, Deus transformou em bênção. O fato de eu ter passado por aquela situação, Deus me capacitou. Ele fortaleceu meus músculos emocionais. Hoje eu posso servir a minha igreja, posso servir a família. Hoje eu ando na presença de Deus. A filha mais nova emigrou para os Estados Unidos. Tem um problema muito sério, porque ela não aprendeu a trabalhar. Ela sempre estava acostumada que a irmã fizesse tudo para ela. E hoje é uma pessoa em depressão, mesmo crente, servindo ao Senhor, mas tem muita dificuldade, inclusive espírito de rejeição. O que na verdade ela não tinha motivo de ter. Quando nós começamos a servir ao Senhor, Deus, Ele transforma a luta em vitória. Ele transforma a desavença em bênção. Ele transforma momentos que nós passamos pelos vales em momentos em que Ele nos abençoa, porque Ele diz na sua palavra, e a palavra dEle é verdadeira, e Ele é o Deus que muda a nossa vida. Nesse ano tivemos muitas experiências diferentes. Algumas foram cheias de alegria, outras talvez desafiadoras. Se agora para um momento de lembrarmos o que Deus conduziu durante esse momento, onde experimentamos sua ajuda e bênção, onde sentimos a proximidade, onde Ele com seu cuidado, onde Ele com a sua cura, onde Ele com seu amor mudou a nossa história. Onde nós muitas vezes não percebemos, onde nós muitas vezes nem sabemos que Deus nos protegeu, onde nós por um triz nos safamos de um acidente, nos conseguimos libertar de uma situação, Deus transformando situações, achamos que sorte que eu tive que essa pessoa, que sorte que eu tive desse emprego. Não, foi Deus te tirando do perigo, foi Deus colocando você à bênção, foi Deus conseguindo emprego, foi Deus trazendo você para esse país, foi Deus mudando a história da sua família, foi Deus reconciliando você com aquela pessoa que tantos anos você estava separado. Jesus chega e Ele diz para ele, eis que eu faço novas todas as coisas. Ele quer fazer novas na sua vida, Ele quer transformar. E muitas vezes nós esquecemos. Em Deuteronômio 8:2 ele fala, e lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou esses 40 anos no deserto. O povo de Israel, eles passaram no deserto porque eles haviam pecado contra Deus. Mas Deus fala, você lembra desses 40 anos? O maná nunca acabou, as sandálias não se gastaram, a roupa nunca desgastou. Tudo que vocês tiveram, Deus abençoou esses 40 anos. Mas nós lembramos muito do pecado, principalmente do pecado do outro. E essa é a armadilha de Satanás na nossa vida. Você lembra aquilo que o seu pai fez de errado com você, que o seu marido aprontou com você, o que a esposa fez, que o seu primeiro discipulador, o seu pastor, o seu irmão, o seu cunhado, aquilo de ruim que eles fizeram para você, nós lembramos. Lembramos daquele material que você comprou e o fabricante fez mal feito, daquele homem de negócios que enganou você. E muitas vezes não percebemos, o nosso foco está no erro, está nas coisas horríveis que aconteceram, nas coisas horríveis que nos fizeram, no governo horrível que está atualmente, nas pessoas horríveis que nos acusam. Mas a Bíblia diz que o nosso foco, devemos olhar para Cristo, o autor e consumidor da nossa fé. O que Cristo faz, Ele liberta. O que Cristo faz, Ele salva. O que o Evangelho faz, Ele transforma. E nós somos chamados a proclamar as boas novas do Evangelho, não as más fofocas do inferno. Nós fomos chamados para proclamar as boas novas. E mais importante, Paulo diz, nós fomos chamados para renovar a nossa mente. Irmão, eita igreja, qual é a maior característica da ovelha? Irmão, como a gente está acostumado a murmurar, não é verdade? Como a gente reclama. Na loja, esses dias eu vi uma loja, tinha um departamento de reclamação e um departamento de sugestões de melhoria. No departamento de reclamações havia uma fila. O produto talvez não fosse bom. Mas você já viu alguém chegar numa loja e elogiar um produto?
Já viu alguém chegar e agradecer? Puxa, você já viu alguém vir em algum lugar, um caixa está trabalhando, e ele de repente tem uma fila grande e você reclama da fila. E de repente você chega num caixa que não tem fila, você já falou obrigado? A gente está acostumado a reclamar. Quando chega no lugar e não tem estacionamento, como a gente reclama. Eu lembro, houve uma situação em que eu consegui, na empresa que eu trabalhava, eu consegui um estacionamento para mim. Cheguei no primeiro dia, um carro estacionado no meu estacionamento. Irmão, eu fiquei louco. A minha esposa começou a rir. Eu falei, o que você está rindo, filha? Ela falou, por anos, esse lugar aqui, você nem olhou quem estava estacionado nesse lugar. Agora colocaram teu nomezinho aqui no primeiro dia, tu já levanta para 10, seria melhor você não ter esse estacionamento. Você não ter perdido a tua bênção. Irmão, muitas vezes nós não percebemos como nós resmungamos, como nós reclamamos, porque achamos que é nosso. De repente você compra uma coisa, está no teu nome, aquele terreno você nunca ligou. De repente tem um cara que coloca alguma coisa no teu terreno, e a gente liga para a prefeitura, e a gente faz o que... Até agora você nem ligou. Mas quando a possessão, quando nós nos tornamos, quando o orgulho entra na nossa vida, quando você de repente, você tem um diploma, aleluia, você é um bacharel em ciências ocultas e letras apagadas, irmão, esse diploma, agora eu sou alguém, e daí eu quero fazer um doutorado, e depois do doutorado, faço questão que me chame de doutor. Eu lembro uma vez um pastor, ele pregou, e ele era um pastor, ele tem doutorado, e ele falou, recebeu um telefonema, e o cara do outro lado falou, quem está falando? Ele falou, aqui é o doutor Paulo Figueiredo Dantas Almeida Gonçalves. E ele falou do outro lado, quem está falando? Ele falou, é o Billy. Que Billy? O Billy Graham. Ele falou, cara, que vergonha. Ele falou, que vergonha, como a gente não percebe, às vezes, orgulho que a gente tem. A gente estava visitando o Brasil, e nós estávamos no shopping no Rio de Janeiro, e eu encontrei uma irmã da igreja. E ela aqui faz trabalho de limpeza, de putz aqui, uma irmã muito querida da igreja. Eu cheguei para ela, falei, irmã, como é que você está você? Como é que está teu trabalho? Ela falou, aqui eu sou madame, pastor, aqui eu sou madame. Não fala que eu faço trabalho de limpeza, aqui eu sou madame. O pessoal pensa que eu estou vivendo na glória lá na Alemanha, pastor. Não fala, tá? Me trata como madame. Eu falei, claro, madame. Madame, perdoa. Irmão, muitas vezes nós esquecemos que Jesus, sendo glorioso, se tornou escravo. E nós, sendo escravos, quantas vezes nós chegamos, você sabe com quem que você está falando? Eu lembro, quando eu trabalhei na Siemens, a gente na época tinha telefone, ainda era o telefone. Quem trabalhou com telefone de disco ainda, né? Que aqueles telefones que não tinha como lembrar. Eu tinha um colega meu, e esse colega ele era às vezes um pouco brabo. E nós tínhamos um fornecimento de uma placa de circuito impresso, e que não tinha sido fornecido. E ele ligou para a recepção, mas ele gritou tanto com aquele homem, ele xingou tanto aquele homem, e o que ele não percebeu, ele tinha ligado para o diretor da empresa. O homem tinha mais de 20 mil funcionários. E de repente, o homem falou, o senhor sabe com quem que o senhor está falando? Ele falou, não, ele falou, Fanpira. Ele ficou apavorado. Ele falou, e o senhor sabe com quem que o senhor está falando? O chefe falou, não. Ele falou, graças a Deus. E colocou o telefone. Irmão, muitas vezes nós não percebemos quanta arrogância dentro de nós. Esse ano Deus protegeu, esse ano Deus cuidou, esse ano Deus fez a obra, esse ano Ele te curou, tantas coisas Ele fez na sua família, mas nós só lembramos daquela gripe que aconteceu bem na hora que eu queria sair e tirar umas férias. Deus, Ele tem uma obra. Na retrospectiva, Deus, Ele quer mostrar para você que Ele opera na sua vida e que nós temos gratidão e confiança no futuro que Ele tem planejado. Em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não só uma atitude poderosa, mas sim ela nos traz vitória. Ela nos ajuda a reconhecer as coisas boas em nossa vida e a confiar que Deus está conosco mesmo em tempos
difíceis. Se formos gratos pelas bênçãos do ano que passou, aguardarmos um novo ano com confiança e fidelidade, sabendo que Deus é o Deus que move na nossa vida, e Ele é Deus que nos transforma, e Ele é Deus que nos faz olharmos para o alto, olharmos para Deus, olharmos para aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Eu sempre lembro e cito Abraão. Abraão, ele estava numa barraca, não sei se tinham comido muita feijoada ali, o que estava acontecendo, o seu ar estava meio pesado. Eu sei que Deus estava olhando para Abraão e aquela fé, era uma questão de fé de mais ou fé de menos. Ele falou: Abraão, sai da barraca, sai da tenda, sai, olha para as estrelas, olha para cima, Abraão, você está vendo as estrelas? Você está vendo as estrelas, Abraão? Irmão, tem gente que não vê mais as estrelas, só vê os problemas, só vê o erro dos outros, só vê aquilo que o marido fez, só vê aquilo que a esposa fez, só vê todas as coisas negativas, não vê as bênçãos que Deus trouxe, os filhos que tem, a maravilha que Deus operou, quanto Deus tem protegido, quanto Deus tem dado. O nosso foco é só no erro, e quando o nosso foco é só no erro, nós nos tornamos pessoas amarguradas. Eu gostaria de sugerir você fazer uma campanha de 40 dias, no início do ano. A gente tem oração da manhã. Fazer uma campanha de 40 dias de falar mal. Falar mal de ninguém. Não fala mal do irmão, do cunhado, da esposa, da mercadoria, do governo. Não fala mal de nada, só fala bem. E você vai perceber como isso vai mudar não só a sua vida, mas vai mudar a vida das pessoas que estão em sua volta. Com que facilidade a gente entristece o marido, uma esposa. A gente não percebe, você não percebe que está entristecendo. Eu perguntei hoje para uma irmã: como é que você está? Ela olhou para o marido e falou: estou mal. Irmão, você está bem, Deus tem abençoado, Deus tem cuidado, Deus tem curado. Tem uma coisinha pequena que está incomodando, mas você está bem porque Deus te ama, porque o nome está escrito no livro da vida, porque Deus operou na sua vida, porque você é vitorioso, porque Deus é contigo, e nenhuma alma forjada contra ti prosperará. Irmão, como é maravilhoso. E Deus nos dá possibilidades de andarmos na presença de Deus e operarmos conforme a vida que Deus dá. Muitas vezes você não entende, né? Às vezes você pensa, alguém chega e dá um elogio, na verdade você pensa que é elogio, né? Chegou um irmão, uma vez ele falou: pastor, o senhor é o homem do YouTube, senti tudo honrado. Ele falou: que bom que existe YouTube. Eu falei: por quê? Ele falou: porque no YouTube eu posso pegar a sua velocidade e diminuir a velocidade da sua palavra, pastor, porque, pelo amor de Deus, eu não consigo nem entender alemão, mas o que o senhor fala a 120 km por hora, graças a Deus que existe o YouTube, eu assisto de casa, porque é mais devagar. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, é diferente. Ele é o Deus que edifica. Eu fico maravilhado quando nós olhamos o Salmo 77, Deus fala: lembra-me dos feitos do Senhor, sim, lembra-me das tuas maravilhas passadas, para eu meditar em todas as tuas obras, e falarei dos teus grandes feitos. Você tem falado dos grandes feitos de Deus na sua vida? Você tem falado? Você tem falado que Deus mudou a sua história, ou você tem falado que o governo destruiu a sua história? Você tem falado que Deus fez a obra na sua vida pelos pais maravilhosos que você tem? Ou você tem falado do teu pai que atazanou a tua vida toda vez, você teve que ajudar e porque ele era um alcoólatra? Você tem falado que Deus te deu o privilégio de você estudar, de você concluir o 2º grau? Ou você reclama, estava numa escola pública, aquela professora, pelo amor de Deus, não sabia nem soletrar direito e nem dentes ela tinha? Qual é a colocação? Como nós colocamos o nosso foco? Eu lembro meu pai, ele veio da União Soviética, ele tinha 21 anos quando começou a Revolução Bolchevista. E ele tinha um amigo, e esse amigo ele era analfabeto. E esse amigo ele tinha uma fazenda, ele tinha mandado o filho para Moscou para estudar. E esse filho às vezes precisava de um dinheiro. E aí ele chegou na casa do meu pai, na época meu pai era jovem, e ele falou: Pedro, você pode ler essa carta para mim? Porque não pode ser, meu filho não escreve assim. Ele falou: o que teu filho escreveu? Ele falou: o vizinho falou que o filho escreveu: pai, manda dinheiro para mim. Meu filho não é assim. Você pode ler para mim? Meu pai pegou aquela carta, leu para ele e falou: pai, manda dinheiro para mim. Ah, esse é meu filho. Esse é meu filho. É só o tom de diferença. Você nota com que tom muitas vezes nós, principalmente nós que temos uma vida avantajada, com que espírito de orgulho nós muitas vezes tratamos pessoas.
É uma pessoa que está no telefone, no call center, que desesperado precisa desse trabalho. E você, por causa de uma mercadoria que está defeituosa, nós levantamos a voz, nós afrontamos pessoas, nós esquecemos. Eu lembro até hoje, eu estava aqui numa loja de MediaMarkt, e eu tinha comprado um equipamento, e esse equipamento estava danificado, mas eu ia dar ali uma chapuletada de pau naquele vendedor. Eu estava pronto para acabar com ele. E aí tinha uma fila, eu ia furar a fila, quando eu ia falar com ele, uma moça atrás, pastor Teodoro, é o Senhor. Eu falei, não um bom momento para ter testemunha naquilo que eu quero falar agora. Aí eu falei para o rapaz que estava, ô rapaz, tudo bem? Pois é, meu equipamento quebrou, você não podia dar uma olhada nisso? A minha esposa riu tanto. Irmão, muitas vezes nós esquecemos, é só a graça, é só a misericórdia de Deus, é só o amor de Deus, é só aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Você sabe qual é a única coisa que nós temos direito? É de ir para o inferno, é o único direito que nós temos. O restante tudo Deus fez, Deus transformou, Deus fez a obra, Deus que cuida. A Bíblia relata que Jesus, antes da Páscoa, ele fala para os seus discípulos, idem até o povoado e peguem lá, está um animal, um burrico, e tragam para mim. E se alguém falar alguma coisa, diga, o Senhor precisa dele. Eu, quando era jovem, muitas vezes pensei, mas Jesus está incentivando o pessoal a roubar uma mula, a roubar um burro. Na verdade, ele falou, olha, vai lá e pega. Naquela época, se você roubasse um animal, você era deportado como escravo para pagar a tua dívida. E os discípulos foram. Na verdade, Deus é o Senhor dos céus e da terra, e tudo que está na terra Deus fez e é dele. A Bíblia diz, é verdade. Mas eles confiaram. E eles foram lá e pegaram aquele animal. E quando o homem perguntou sobre aquele burrico, ele falou, o Senhor precisa. E eles foram. E eles desamarraram aquele animal. Irmão, essa é a função do crente. Tem muita pessoa amarrada nesse mundo. Tem muita pessoa presa nesse mundo. E quando eles desamarraram essa pessoa, o que ela fez? Esse animal, o que ele fez? Ele levou Jesus para dentro da cidade. Qual é o nosso chamado depois de sermos libertos? Levar Jesus para dentro da cidade. Esse é o nosso chamado. E esse burrico tinha um chamado, já antes da fundação da terra, Deus tinha determinado esse burrico. Imagina só, esse animalzinho cinzento já tinha uma promessa dele milhares de anos atrás. Imagina você que Deus ama, você que Deus transformou, você que Deus deu a vida para que você possa andar na presença de Deus. Quando nós permitimos a Deus, vem renovação e crescimento. Em Isaías 43, 18 a 19, não te lembres das coisas passadas, nem atentes para as coisas antigas. Eis que eu crio uma coisa nova, agora está crescendo. Não reconheceis? Estou abrindo um caminho no deserto e corrente de água no ermo. Estou fazendo coisa nova. O pessoal da igreja já conhece exemplo quando tem uma irmã da igreja aqui, a Sara Bruckmann, atualmente é médica. Quando ela era criança, eu estava indo nas salas, eu gosto de ver as crianças pintando. Hoje, meus netos, eu estava olhando a Sarita pintando, eu estava olhando, não é casa, não é animal, não é árvore, não é terreno. Eu falei, Sarita, o que é isso? Eu não consigo entender o que é isso. Ela olhou para mim, colocou a mão na cintura, pastor, você não pode entender, é coisa nova. Sabe, irmão? Muitas vezes nós queremos entender o que Deus está fazendo, você não pode entender, é coisa nova que Deus está fazendo na tua vida. Deus quer fazer coisa nova, mas nós estamos acostumados com a antiga. Você já notou, quanto mais velho a gente está, mais a gente fala quão bons eram aqueles tempos. Bons aqueles tempos, você não tinha água, calefação, não tinha luz elétrica, você não tinha ônibus, não tinha transporte. Mas a nossa mente tem o dom de apagar as coisas negativas. E nós muitas vezes não lembramos de quão bom é esse momento onde você está em comunhão, esse momento de você estar com os irmãos. Deus, Ele quer dar um crescimento. O ano novo também é uma oportunidade e de crescimento, de renovação. Deixamos o passado para trás e que estejamos abertos às coisas novas que Deus quer fazer em nossa vida, onde precisamos de crescimento e mudança. Os novos caminhos de Deus, Ele quer abrir para nós. Estamos dispostos? Quantos caminhos Deus abriu para mim, eu não queria. E depois eu vi que aquilo que era bom para Deus, nós somos uma geração, a gente precisa sentir no coração. Pastor, orei muito, mas ainda não senti no coração.
Não senti no coração de ajudar o irmão. Não senti no coração de congregar. Não senti no coração de dizimar. Eu não senti no coração de pedir perdão para o meu pai. Deus ainda não abriu o meu coração. Irmão, abrir o coração você tem que. Deus, ele te dá discernimento. Mas você precisa decidir em nome de Jesus. É doloroso, mas eu vou dar esse passo. É complicado, mas eu vou honrar o Senhor. Eu tive muitos problemas, mas eu vou pedir perdão para o meu pai. Eu sei que na verdade eu tenho razão, mas eu vou entregar isso para o irmão, porque eu sei que Deus está comigo. E independentemente de quanto prejuízo eu levar, Deus vai mudar a minha história. Irmão, Golias não apareceu na vida de Davi para acabar com ele. Davi apareceu para promover Davi. Golias não foi para matar Davi. Golias estava lá para estipular o reino de Davi. Golias não estava lá para que ele fosse humilhado. Golias estava lá para que ele fosse exaltado. Mas existem coisas que nos dão medo e nós achamos, Deus, como é que tu permites um Golias entrar na minha vida? Eu sou tão pequenino aqui, eu só tenho uma funda, e o Golias vem com a espada, vem com a lança, vem com tantas coisas lá. Não pode, Deus, você não me ama mais. Davi falou, olha, você vem comigo, contra mim com espada e com pau, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje eu vou derrubar você, hoje eu vou vencer você, hoje eu vou derrubar você, e hoje Israel vai perceber, existe Deus sim aqui nesse país, existe um Deus nessa nação. Aquilo que era para ser derrota aos olhos de um servo de Deus se torna vitória. Aquilo que era para trazer complexo de inferioridade aos olhos de um servo de Deus traz a maior vitória da sua vida. Aquilo que era para fazer ele passar vexame na frente do rei fez ele se tornar o maior herói para o rei, a ponto do rei ficar com inveja de Davi. Quando Deus está no negócio, nada vem para te afrontar, vem para te dar crescimento, não vem para te derrubar, vem para te fortalecer, não vem para acabar com você, vem para acabar com essa provação, com essa tentação que o inimigo tem tantos anos feito, e vem acabar com esse Golias, porque Deus sabe que você é capaz, na força do Espírito Santo, de ser moldado na presença de Deus. Mas muitas vezes nós achamos que os nossos pensamentos são como os pensamentos do Senhor. Se nós olhamos o Salmos, eu fico impressionado com aquilo que o Senhor faz. E mesmo as pessoas mais negativas, como Jeremias, ele diz a Jeremias, porque eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de angústia, para vos dar um futuro e uma esperança para o ano que vem, que você está aguardando. Deus diz, olha, eu tenho bons planos para você. Eu tenho bons pensamentos para você. Eu tenho um bom futuro para você. Eu tenho algo maravilhoso reservado para você. Brasileiro é muito ressabiado, né? Brasileiro sempre tem medo. Medo, alguma coisa vai dar errado. Não, esse negócio é alguma coisa assim. Isso é bom demais para ser verdade, não é verdade? A gente está tão acostumado a levar na cabeça, está tão acostumado a ser enganado, está tão acostumado a falcatruas e a assalto, que a gente não acredita mais no bem. Esse mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. E a gente se admira porque que o pecador peca. Irmão, a natureza do pecador é pecar. É natural. Como a gente se afronta, como é que pode, na TV tal e tal, apareceu essa imagem, como é que pode, que vergonha, apareceu isso, e no governo tal, eles falaram isso, que vergonha. Vergonha é o quê? Eles são do mundo, eles agem no mundo, o mundo jaz no maligno, é natural. O que não é natural é a gente ficar falando sobre as coisas mal. A gente fala mal daquelas pessoas que estão no pecado. Nós fomos chamados a falar bem do Senhor, a proclamar o Evangelho. Se a gente falasse tanto de Jesus como a gente fofoca daquilo que a vizinha fez lá no Pitangui, a gente ia salvar muita gente aqui, sabia? Como a gente repara, né? Ou você repara, a pessoa volta de férias, aí você vê, ela levantou um pouquinho aqui, tirou aqui, colocou um botox aqui, colocou mais um dente, colocou uma cerâmica aqui, deu uma ajeitada aqui, levantou para cá, tirou para lá, e você viu só? E você fica assim, não, ela fez isso também, e aí também, e no busto também, não, você viu só? Inclusive no nariz, olha só o botox. Olha. Irmã, se a gente falasse de Jesus, como a gente se mete na vida dos outros, o mundo estava salvo. Mas a gente gosta o povo quer saber, pastor, por que aquela irmã veio aquela vez e veio falar com o senhor? Eu falei, ela veio para que você faça uma campanha de 40 dias, a partir de amanhã. Ela nunca mais perguntou. Irmão, muitas vezes nós esquecemos que nós somos muito curiosos e que a curiosidade não edifica. Porque nós queremos saber, quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber. E Deus, Ele nos
Ele opera nas nossas vidas em Lamentações. Eu fico maravilhado, porque ele fala, Lamentações 3:21, mas eu levarei isso a sério, e por isso esperarei. As misericórdias do Senhor não cessam, e as suas compaixões não têm fim. São novas a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Você espera coisas boas do ano que vem? A inflação vai subir, esse governo vai piorar. Eu já sei que não vai dar nem para aposentadoria. Meu trabalho, então esse é meu chefe. Cada dia tem menos clientes. Você sabe que a sua boca, você não está narrando o que está acontecendo, você está profetizando o seu futuro? Você sabe que é da sua boca, você é servo de Deus. O Espírito Santo habita em você. E aquilo que você fala, acontece. Você continua assim, vou morrer semana que vem. Eu estou lá para o enterro. Misericórdia, irmão. Não fala isso. Fala, olha, estou passando dificuldade, mas Deus vai estar comigo, eu vou crescer. Esse meu filho hoje pode estar nas drogas, mas Deus vai honrar a vida através da vitória. Eu lembro até hoje um exemplo que eu conto muito de uma mãe que chegou aqui e mostrou a foto. Na Bíblia estava a foto do filho e ele drogado. Ele falou, pastor, o senhor ora por mim? Eu falei, claro. Ele falou, onde é que está o filho? Ele mora lá em casa. Eu falei, faz o seguinte, ela tinha aniversário perto do Dia das Mães. No Dia das Mães fala, faz um presente para a mamãe, vem para a igreja. Aí, no Dia das Mães, ele apareceu aqui. Realmente, o rapaz estava para lá de... Aí eu falei para ele, peguei a minha Bíblia, falei, faz um favor para mim, você sobe no púlpito, segura essa Bíblia para tirar uma foto de você. E ele subiu, tirei uma foto. Na época ainda tinha que deixei revelar. Falei, filha, essa foto você põe na sua Bíblia. E fala, Deus, assim meu filho vai ser. Mesmo que hoje ele parenta ser do inferno, ele vai ser servo de Deus. Ele ainda vai proclamar a palavra. Ele ainda vai pregar nesse púlpito. Isso eu proclamo, isso eu profetizo em nome de Jesus. Irmão, você tem autoridade no nome de Jesus para mudar a história de uma pessoa através da fé. Irmão, a fé é o nosso objetivo, é a nossa arma, é a nossa condição, é a nossa expectativa, independente de como está a situação. Eu creio, que eu sei que meu Redentor vive, e independente da situação, Deus vai mudar, Ele vai fazer a obra, Ele vai transformar, Ele vai fazer. Deus, Ele quer que nós andemos na presença dEle. Em Josué 4, 6 e 7, para que isso seja um sinal entre vocês. Quando no futuro vossos filhos perguntarem, o que significam para vocês essas pedras? Vocês digam, olha, as águas do Jordão se dividiram diante da arca da aliança do Senhor. Porque quando entramos no Jordão, as águas do Jordão se dividiram. E essas pedras serão para sempre memorial para os filhos de Israel. Não esqueçam de contar para eles. Irmão, você tem contado aquilo que Deus fez na sua vida? Aquela vez que estava no hospital e parecia que tudo ia acabar e Deus te curou? Alguém sabe daquela vez que você estava desesperada, falando, vou ficar para titia, e Deus te conseguiu aquele servo maravilhoso? Aquela vez que você pensou, vou ficar para solteirão, e Deus te deu aquela princesa? Aquela vez que você falou, eu acho que nós nunca vamos ter filho, agora está com uma dúzia cheia dentro do teu cestuário? Irmão, Deus, Ele proveu, Deus restituiu, Deus te trouxe, Deus deu o emprego, você esqueceu? Se esqueceu de tudo aquilo que é só a graça de Deus que fez? Você fala, foi meu curso, foi minha inteligência, eu estudei, eu me esforcei. Mas nada adianta todo o esforço do mundo se não vier a bênção de Deus. E foi a bênção de Deus que trouxe, a bênção de Deus que conduziu, a bênção de Deus que protegeu, a bênção de Deus que deu saúde, e a bênção de Deus que abriu as portas, ali onde as portas estavam fechadas. 1 Samuel 12, 24, tão somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, pois vejam quão grandes coisas Ele tem feito por vocês. Eu lembro quantas vezes, meu pai era pastor, ele era pregador, e eu decidi uma coisa, eu servi a igreja, e a minha mãe diz, olha, tem um segredo para ser bem sucedido, toda vez que alguém te pede para fazer um trabalho na igreja, nunca diga não. Foi a pior viagem. Eles souberam disso. Eu trabalhei na escola dominical, eu trabalhei nas missões, eu trabalhei nos jovens, eu fui louvor dos jovens, eu fiz um trabalho de missão numa igreja longe, e quando tinha coisa, eu lembro uma vez, estava faltando lâmpadas em todo o pátio, convidaram todos os jovens, foi o único jovem que apareceu, Moá. Fiquei todo sábado colocando luzes para a quadra. Domingo chegou o pastor, quero agradecer os jovens. Eu fiquei, os jovens, né? Não tinha nenhum jovem, tinha só o dito cujo carcará sanguinolento aqui.
E muitas vezes nós não percebemos, é Deus, e Ele vai te formando, e toda vez que você dá um para Deus, Deus te dá 300 de volta. Toda vez que você serve ao Senhor, Deus serve a você. Eu lembro até hoje, maravilhosamente, tínhamos um trabalho na igreja, um trabalho que era só, eu fiz só para agradar minha mãe. E quando eu cheguei lá, eu conheci a minha atual esposa. Oh, glória, irmão. Aleluia. Tive um machucadinho e ela é enfermeira. Oh, aleluia. Deus fez a obra, irmão. Quando você pensa que você está dando, Deus está dando 10 de volta. Quando você pensa que você está te humilhando, Deus está te exaltando. Quando você diz que ninguém está vendo, mas eu vou dar, eu vou fazer, eu vou vir, eu vou trabalhar, eu não vou ficar ocioso, porque eu sei que eu faço isso não para pessoas, eu faço isso para Deus. Eu trabalho para Deus, eu dizimo para Deus, eu faço obra para Deus, eu louvo a Deus, a minha vida pertence ao Senhor, e tudo que eu faço é para a honra e glória do nome de Deus. Mas quantas vezes nós esquecemos, na verdade? Quantas vezes nós nos distanciamos disso? Em 2 Timóteo 1,3, dou graças a Deus a quem sirvo, como fizeram os meus antepassados, com consciência tranquila, lembrando-me de você continuamente nas minhas orações, dia e noite. Ah, como é maravilhoso quando você consegue encorajar uma pessoa. E essa deveria ser a pregação, a palavra de encorajamento. Mas nós, principalmente a gente do Brasil, a gente gosta de ensinar doutrina. E você começa a falar dos anjos e fala sobre a tribulação e fala sobre o arrebatamento. E todos nós que de criança já foram crente, todo mundo com certeza alguma vez já pensou que foi arrebatado, não é verdade? Você chegou em casa, não tinha ninguém em casa, você falou, a igreja foi arrebatada, a família foi arrebatada. E você quer pregar sobre arrebatamento. Em vez de falar do amor de Deus, de edificar, de agradecer uma pessoa que você edifica, nós queremos complicar as coisas. O Senhor Jesus, Ele nos enfatiza a importância de agradecer ao olharmos para trás, para os feitos de Deus e a sua fidelidade em nossa vida. Ele nos incentiva a lembrar as bênçãos e os milagres do passado e a extrair dele forças e esperança, sabendo que existe um Deus que prepara um futuro. Quando encerramos esse ano e começamos um novo, que nós possamos estar olhando para Cristo e sabendo que Ele tem um bom plano para você, independente do previsível. Deus não age no previsível. Todo mundo diz que você não pode, que você não é, que esquece, riem de você. Eu lembro a primeira vez que eu falei para os meus amigos que eu queria ser pastor, a risada foi tanta, porque eles sabiam, eu não tinha condições. Eu lembro até hoje, quando eu quis me inscrever na escola bíblica lá, e o cara falou, está no endereço errado. Daí ele falou um endereço, não vou nem citar o nome, é do outro lado. Muitas vezes, eu lembro a primeira vez que eu falei que eu queria ir para a Alemanha, meu chefe riu, falou, eu também. Irmão, eu quero dizer para você que a bênção de Deus não depende da opinião dos outros. Quando Deus decide te abençoar, Ele quer te abençoar porque você se decidiu a seguir ao Senhor. Quando Deus tem um plano na sua vida, mesmo que as coisas difíceis aconteçam. Eu lembro que eu queria vir para a Alemanha na época, eu perdi o meu lugar no emprego, coisas horríveis aconteceram, mas Deus preparou para eu poder hoje estar aqui. Eu lembro quando eu saí da empresa para me tornar pastor tempo integral, quantos desafios nós tivemos, mas Deus, Ele honrou e através disso não só honrou a mim, como honrou a nossa família, honrou tudo aquilo que tínhamos orado para Deus preparou. Mas para isso você precisa confiar em Deus e que Deus não depende das finanças humanas. No ano 2021 eu fiquei doente de corona. Peguei a pandemia e peguei feio. Eu sou o pior caso de corona que eu conheci na Alemanha, fui eu. Eu lembro que fui hospitalizado, depois me colocaram num lugar especial, depois fui para unidade intensiva, depois no respirador. E o médico chegou para mim e falou, olha, a coisa está feia, vai se preparando. Eu lembro naquela noite, Deus me revelou algo maravilhoso na minha vida. Irmão, como o céu é maravilhoso, irmão. Se você soubesse quão maravilhoso é o céu. Mas uma coisa, Deus tinha me dado um projeto de crianças que eu não havia efetuado. Eu já tinha economizado vários anos, mas a finança não dava nem para o cheiro. Eu lembro quando eu falei, Deus, eu não cumpri o que tu tens preparado para mim. Eu lembro a primeira coisa que eu fiz quando eu saí daquele hospital. Projeto. Na época a gente não tinha as finanças. Irmão, quando o projeto é de Deus, Ele consegue as finanças. Eu lembro que nós começamos, de repente começou a ver dinheiro de tudo que é lado. Eu lembro até hoje, eu estava dizendo, depois que terminou o projeto, se der mais 3 meses, eu estou bem para o resto da vida. Terminou o projeto, terminou o óleo. Tuf.
Não faltou um centavo. E foram milhões. Porque quando o projeto é de Deus, Ele se responsabiliza pelos resultados. Muitas vezes você olha para a sua família, fala essa família, mas nem, né? Existe uma expressão muito feia, antes da gente se converter, você fala nem com reza braba, né? Não tem como. Esse é meu pai, esse é meu filho, essa é minha mãe, esse é trabalho, esse é emprego, essa minha mania, esse é meu jeito. Eu não tenho condições. E nós não percebemos que nós estamos enfraquecendo Deus. Não, eu não posso porque eu tenho uma memória fraca. Tinha, agora tenho uma memória boa. Não, não posso porque a minha família é assim. Não, era. Você não é mais assim. Você vai romper esse demônio do inferno. Deus muda a tua história. Para isso você pode dizer, Deus, eu quero ouvir a tua palavra e crer na tua palavra. Não naquilo que as pessoas falam. Você já notou como a gente liga para aquilo que as pessoas falam? Pode ser uma frase. Tu é muito feio, hein? Irmão, nunca falei isso para uma pessoa que está a distância a menos de 1 metro, porque vai acabar com a tua vida. Esse teu penteado. Isso é uma coisa que eu me admirei quando vim aqui na Alemanha. Porque no Brasil, independente do penteado da irmã, pode ser uma xícara com um biscoito em cima aqui, e aqui tem uma espiga de milho verde. Aqui. O cara chega, mas que coisa maneira, que coisa linda. Você chega aqui na Alemanha, o cara fala, que coisa horrível, que coisa mais feia, não tem vergonha, não? Você fala, cara, você não é educado? Não, ele está falando a verdade. A gente não está acostumado com a verdade, porque a verdade dói. E a gente, brasileiro, é especialista em elogiar. Antes de ter a inteligência artificial, quando eles queriam perguntar a alguém para ter uma frase para elogiar, eles falaram, fale com brasileiro. O brasileiro consegue até elogiar e falar bem de um carro enferrujado. A gente às vezes não percebe quanto que a gente lisonjeia e nós nos desacostumamos a falar a verdade. Você pode ser gentil, mas falando a verdade. Você pode edificar falando do amor de Deus. Você pode permitir Deus mudar a sua vida, mas para isso permita que o Espírito Santo... Deus, Ele quer que no novo ano que está se iniciando, nós permitamos sermos transformados pelo Espírito Santo, na santidade do Espírito, sabendo que Deus pode mudar a nossa história. Você não precisa continuar nesse álcool, você não precisa continuar nessa perversão, nessa pornografia, não precisa continuar sendo essa pessoa que tem uma voz alta, que fica acusando. Você pode ser transformado pelo sangue de Cristo, através do poder do Espírito Santo, para você se tornar uma pessoa mansa, uma pessoa conforme a palavra de Deus, independente dos seus ancestrais. Deus capacita você. Deus quer mudar a sua história. E para isso você precisa permitir que Deus mude a sua história. Mesmo que você talvez diga, eu sou uma pessoa, o meu costume eu sou muito fraco. Eu não sei, eu era uma pessoa que de manhã cedo eu dormia muito. Né, Felipe? Tem gente, né, que dorme muito, né? Eu era assim. Eu era muito, de manhã cedo, que coisa de louco. Eu dizia assim, eu preciso de 1 hora para acordar. Quando nós começamos a oração da manhã, a minha esposa já sabe. A gente acorda, ela me joga debaixo do chuveiro, e lá eu acordo devagarzinho. Mas eu aprendi uma coisa, não, isso é do passado. Deus capacita você, independente das coisas que acontecem. Deus muda você, Deus transforma você. E Deus quer mudar a sua vida, quer mudar a minha vida. Nós somos aqueles que fomos redimidos, resgatados pelo sangue de Cristo. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar com você. Que você possa estar permitindo o Espírito Santo mudar a tua história. Que você possa estar permitindo Deus fazer algo novo. Que você não se fixe no passado, naquilo que tantas coisas ficamos afrontados. Como somos afrontados. Mas quando permitimos o Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos cheios do Espírito Santo e falamos coisas de Deus. Não elogiar simplesmente, falar uma coisa, não, falar do amor, falar do padrão, falar a verdade, mas falar a verdade com amor. Irmão, o amor é o padrão que Deus quer. Nós tivemos esse ano temas do amor em todas as nossas pregações da oração da manhã. E mesmo que falássemos tantas vezes, ainda não é nenhuma ínfima parte do amor de Deus que é tão grande para com a tua vida. E talvez você não sabe que é amado, você nunca sentiu esse amor de Deus. Mas Deus quer mudar a sua história, Deus quer transformar você. Eu gostaria de orar com você. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, se de coração crermos, e essa é a condição, se crermos realmente que o Senhor Jesus é o Salvador, e confessarmos com a nossa boca que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. E Deus quer fazer essa obra. Talvez hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. E se você quiser, ora comigo, diga assim, querido Pai que estás no céu,
Através de Jesus eu chego na tua presença. Através da tua palavra eu reconheci que eu sou pecador. Pai, eu sinto muito. Me perdoa em nome de Jesus todos os meus pecados. Eu te convido, Senhor Jesus, entra na minha vida. Faz tudo novo. E eu te declaro como meu Senhor e Salvador. Para a honra e glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Esse Deus que quer mudar a sua vida. Esse Deus que quer transformar a sua vida. Esse Deus que quer fazer a obra na sua vida. Mas para isso precisa permitir o Espírito Santo agir na sua vida. E é isso que Deus quer transformar. Nós agora vamos para o louvor. Quando vamos recolher as ofertas. E talvez está na hora de passar por uma pessoa, pedir perdão. Talvez chegar e orar por uma pessoa que está do seu lado. Talvez hoje, depois do culto, ligar para o papai e dizer: pai, me perdoa, pai. Talvez ligar para um cunhado. Ligar para aquela pessoa que cuidou de você, mas não era sua mãe e tanto problema te deu. Declarar o amor de Deus. Nesse final do ano, não passar o ano sem ter acertado tudo. Que não tenha nenhuma pessoa com a qual você não se reconciliou. Deus vai capacitar. Você vai dizer: não, mas ele é horrível, ele vai explodir. Não. Se você vai no nome de Jesus, Deus vai honrar esse resultado. Faz a tua parte, Deus vai fazer a parte. Essas 3 frases que você devia falar para um familiar: me perdoa, eu estava errado, eu amo você. Você vai ver, Deus vai fazer a obra. Vai ser um final de ano como nunca outro teve. Vai ser um novo ano de esperança. Um ano em que Deus vai restaurar a família. Um ano em que Deus vai trazer a paz. Porque Ele é Deus que tem um plano. É um Deus que tem um futuro. E Ele tem bons pensamentos para você. E Ele começou a boa obra. E em nome de Jesus Ele vai concluí-la pelo louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém.